Olá, nosso grupo é o grupo 5, composto por Marta, Rodrigo, Jéssica e Nathaniele. Nosso tema ficou Análise de websites educacionais e suas contribuições na formação dos professores que atuam em contexto de hospitalização escolarizada, da autora Renata Largura de Lima Furtado. Essa dissertação teve como orientadora a professora doutora Elisete Lúcia Moreira Matos, da PUC de Curitiba, apresentada em 2010, também em Curitiba. A dissertação ela apresenta na primeira parte o seu tema, o resumo, o sumário, introdução, justificativa, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos e estrutura de apresentação. No início, ela traz uma visão geral do trabalho, no resumo, ela traz que a chegada das TICs, ela trouxe desafios, novos desafios, e especialmente desafios para a área da educação. Furtado, ela traz o seguinte, que a partir das TICs, o professor ele pode ser o mediador da aprendizagem dos seus alunos. E com essas TICs, com o uso das TICs, o aluno ele deixa de ser, a escola deixa de ser o único lugar de aquisição do conhecimento e o aluno passa a ter autonomia no processo de aprendizagem. Ela traz como proposta nesse trabalho analisar e relatar os websites existentes que visam auxiliar o trabalho dos profissionais da educação, em especial a educação hospitalar, que é o foco do trabalho de Furtado. E mais adiante traz a metodologia que vai ser explicado mais à frente. Furtado traz a importância do papel da educação de ser o da humanização. E, como já foi falado, o educador tem o papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem e traz a pedagogia hospitalar como um subcampo da educação, onde este subcampo ele proporciona ao apoio e respostas ao educando hospitalizado, com o uso especificamente dessas tecnologias que surgiram aí já há algum tempo. A Furtado ela traz que as TICs elas podem contribuir na formação dos professores da educação no âmbito escolar e no âmbito hospitalar. Furtado diz que a proposta do trabalho dela é oferecer ao professor que atua em contexto hospitalar um site que possa favorecer a educação continuada e que proporcione a troca de práticas pedagógicas de forma colaborativa, ou seja, trocar experiências entre professor da instituição escolar e professor que atua em classes hospitalares. O problema de pesquisa de Furtado é o seguinte: qual a relevância de analisar websites educacionais que tratem da temática pedagogia hospitalar para propor uma homepage que contribua na formação dos professores que atuam em contexto hospitalar, em contexto de hospitalização escolarizada. E o objetivo geral é verificar a relevância de analisar websites educacionais que tratam da temática pedagogia hospitalar para propor a homepage que contribua na formação dos professores que atuam em contexto de hospitalização escolarizada. Os objetivos específicos são, primeiro, criar categorias de análise relacionadas aos aspectos de usabilidade e qualidade de websites educacionais. O segundo é explorar na web temas relacionados à temática da pedagogia hospitalar. O terceiro, analisar os websites encontrados na web a partir das categorias de análise. O quarto é relacionar os websites como espaços de informação, de colaboração ou de ambos. O quinto é criar uma homepage com o objetivo de informar aos professores envolvidos sobre propostas voltadas ao atendimento escolar
hospitalar. A estrutura de apresentação se pauta em 4 capítulos. O primeiro compreende a exposição da introdução, da justificativa do tema, da problematização e dos objetivos. O segundo trata da formação dos professores para a atuação com as TICs em contextos educacionais. E o terceiro está voltado a um cenário da evolução do atendimento pedagógico à escolar hospitalizada no Brasil. O quarto capítulo e o último, ele trata da metodologia que será desmiuçado no decorrer desta apresentação. Olá, eu vou falar um pouco sobre o segundo capítulo da dissertação. No segundo capítulo, Furtado, ela se debruçou sobre a formação de professores para a atuação com as tecnologias de informação e comunicação em contextos educacionais. Esses contextos educacionais, ela focou no contexto hospitalar. Esse capítulo ele é o referencial teórico da dissertação e é interessante que a autora ela traz os conceitos de forma bem articulada. Antes de falar da formação dos professores para a atuação com as TICs, ela contextualiza primeiro, primeiro ela fala um pouco sobre o que é o conhecimento, trazendo Gadotti, depois fala um pouco sobre a aprendizagem, com as contribuições de Horace e Behrens, fala da formação de professores, sobre o ensino, o paradigma conservador que esse ensino ele traz atrelado. Quando ela fala do paradigma conservador, ela traz as contribuições de Morin e de Freire, principalmente, e fala do paradigma inovador, esse paradigma que vem para superar esse paradigma conservador, esse paradigma que está posto na educação atualmente. Esse paradigma inovador, ele vem trazendo o aluno, ele quebra essa educação bancária. Então ele traz o aluno numa educação onde esse aluno ele participa do processo de aprendizagem, ele é autor nesse processo, mas aí a autora diz que falar de paradigma de ensino coloca esse paradigma em uma complexidade, porque os paradigmas eles estão postos de forma que eles não... Um paradigma depende do outro e não tem como dizer se um paradigma... Não tem como colocar um paradigma para superar o outro. Então, ela coloca esse paradigma educacional dentro da complexidade, trazendo as contribuições de Vasconcelos, Zabala, Capra, Behrens e Moraes. Então, finalmente, ela fala de educação e tecnologia, trazendo as contribuições de Kensky e Morin. Quando ela fala de Kensky, ela coloca a importância das tecnologias no meio educacional e ela fala dessa educação hospitalar aliada às TICs, se valendo das contribuições de Valente, Delors e Behrens, e fala da apropriação das tecnologias no cenário educacional como um todo, trazendo as contribuições de Morin, da mediação pedagógica na era tecnológica, porque Morin vem dizer que as tecnologias, de forma geral, elas têm muita informação. A internet ela é uma junção de muita informação, um conteúdo enorme, que para ser utilizado em sala de aula precisa de um filtro, precisa de um profissional que faça essa mediação, essa seleção dos conteúdos. A autora aborda as TICs e a educação hospitalar, com as contribuições de Chaves e Papert, porque ela diz que a educação hospitalar por si só é uma superação no ambiente escolar, esse ambiente tradicional. Então, as TICs elas vêm para facilitar essa aprendizagem nesse ambiente escolar, tornando a aprendizagem mais dinâmica e mais interessante para esse aluno que também é paciente. Fala um pouco sobre o que seria essas TICs, o que seriam essas ferramentas. Ela fala
da internet, trazendo as contribuições de Castel, e dos sites educacionais, trazendo as contribuições de Barreto e Silva, dos blogs e da Wikipédia. É interessante nesse ponto que a autora, quando aborda blog e Wikipédia, ela não fundamenta com teóricos. A gente percebe uma ausência de material teórico, de estudos sobre essas novas ferramentas tecnológicas. Ela também traz uma diferenciação do Web 1.0 e Web 2.0, estando essa Web 2.0 marcada pela interatividade, e traz os indicadores de qualidade em sites educacionais. Esses indicadores ela vai utilizar mais à frente para fazer análise dos sites educacionais que ela se propôs como um dos objetivos específicos. Quando ela fala desses indicadores, ela utiliza um autor só, que é Carvalho, e ela fala, um desses indicadores é a identidade do site, a data e a criação e a última atualização, que são informações que devem conter nos sites, e dentro desse conceito, acreditamos que por falha da autora, ela também fala do conceito de usabilidade e interface, trazendo Carvalho, Oliveira e Barro. Quando ela traz Barro, ela elenca uma série de qualidades, podemos dizer assim, que esse site ele precisa ter para ser considerado um site atraente. Outro ponto também é a rapidez de acesso que o site tem que apresentar, a interatividade, que é essa interação da pessoa que está assistindo o site com o conteúdo do site, as informações que são presentes no site, a abordagem temática e os requisitos corporativos, que são esses requisitos que fazem com que esse site seja considerado interativo ou não, colaborativo ou não. Falando sobre colaboratividade, ela traz um pouco de que seria uma aprendizagem colaborativa, trazendo as contribuições principalmente do Piaget, com o conceito de aprendizagem interacionista, e fala também do design pedagógico, que requisitos esse site precisa para ser atraente, que requisito técnico esse site precisa. No caso, uma seleção de imagens, a questão da navegação e a organização do conteúdo. E aí, no terceiro capítulo, a autora ela vem tratar da questão histórica da pedagogia hospitalar e das classes hospitalares. Inicialmente, ela vai falando sobre as condições diante das condições estabelecidas pelo artigo 214 da Constituição Federal. O MEC, junto à Secretaria de Educação Especial, estruturou políticas de atendimento educacional fora da escola. Esse artigo 214 contempla justamente a questão de uma educação para todos. Em 2002, o MEC, junto à Secretaria de Educação Especial, formula um documento de estratégias e orientações para atender a educação básica, focando também justamente na questão da classe hospitalar. Dentro do histórico da pedagogia hospitalar, ela vem apresentar que se deve entender as necessidades e com a sua evolução histórica é possível compreender a real importância dessas classes hospitalares para a educação como um todo. E aí ela adentra mais fundo, ela vai na história da pedagogia hospitalar no estado do Paraná. E o histórico no estado do Paraná ele inicia em 1989 com a apresentação da defesa de mestrado da coordenadora da assistente social do Hospital Pequeno Príncipe, que ela teve algumas parcerias com a Secretaria do Estado, justamente para a implantação dessas classes hospitalares. E ela juntamente a essas secretarias, ela vai implantando em outros hospitais. Em 1993, há a parceria com a PUC e com a pedagoga Elisete, que era coordenadora de um grupo que tinha um website
site na web, que era o Eureka Kids, que é justamente para o atendimento de educantes com necessidades educacionais especiais. Em 2001, é lançado um livro traçando justamente a questão histórica da pedagogia hospitalar. E em 2002, o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba pede justamente a implantação, vem com essa implantação da classe hospitalar no hospital. Quanto às classes hospitalares, o atendimento é dado, um atendimento pedagógico e educacional, buscando também a socialização da criança. Nessas classes hospitalares visa justamente essa ligação entre do educando com esse ambiente escolar, justamente buscando a socialização da criança, que muitas vezes, quando no ambiente hospitalar, deixa de tê-la, visto a sua necessidade de ficar sozinho ou até mesmo ficar isolado naquele ambiente. Destaca também a necessidade de atividades lúdicas como um grande auxiliar no tratamento. Práticas pedagógicas educacionais em hospitais. E aí vem a questão do auxílio de ferramentas disponíveis na web e websites e a metodologia de trabalho a adotar, que é preciso uma metodologia diferenciada e esses websites, a web, ela vai poder auxiliar justamente nessa metodologia, assim como ser uma fonte de trocas entre os profissionais. Conduta e formação necessária para a atuação no ambiente hospitalar. Cabe a formação, conhecimentos específicos sobre o impacto psicossocial dessas atividades na criança. Flexibilizador do ensino e aprendizagem, porque vai precisar justamente de uma flexibilização do que vai ser ensinado, vai ser aprendido, que nem vai ser sempre como planejado. E aí, outros 3 pontos que é apresentado pela autora são cenários que apontam para a humanização, educação e saúde. A humanização como uma necessidade de política em saúde. E aí é apresentado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, que busca justamente difundir benefícios da assistência humanizada. E o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalizada, o SARES, que é colocado com o objetivo de garantir aos alunos e pacientes ações justamente que façam com que os alunos não se distanciem do ambiente escolar totalmente, sim, continue esse processo de escolarização mesmo fora da escola. Bem, a metodologia da pesquisa. Como já foi falado aqui os referenciais teóricos pelo nosso colega Rodrigo, a metodologia da pesquisa dela foi baseada em uma pesquisa qualitativa. Como bem sabemos, é uma pesquisa mista que liga a pesquisa qualitativa com a quantitativa. É do tipo exploratória, porque é uma pesquisa em que você vai aprofundar mais os conhecimentos através de métodos amplos e bem versáteis. Bem, essa pesquisa foi dividida em 5 fases. Fase 1, revisão de literatura, onde também ela planejou como ia fazer a metodologia. A fase 2, que foi o mapeamento do universo da pesquisa, onde ela escolheu os websites e passou a pesquisar os que ela estudaria. Fase 3, instrumentos de pesquisa, foi onde ela elaborou o protocolo. Na fase 4, ela foi a campo e, enfim, a fase 5, houve os resultados da pesquisa. Aqui é um exemplo dos websites a qual ela pesquisou, ela deu um exemplo de 15. Bem, para a coleta de dados, ela usou também as categorias, que também já foi falado aqui. Identidade, que é a questão se o nome do site está bem apresentado e que a pessoa possa identificar em que website ela está a qualquer momento que esteja usando. A autoridade, se também os nomes dos autores eles estão sendo apresentados nesse website. Se a formação desses autores também estão apresentadas. A interatividade, que é uma categoria muito abordada, porque ela vai trabalhar também a questão dos níveis. Se a pessoa apenas mexe objetos,
pessoa tem como interagir com o site. Bem, a usabilidade, se esse site é fácil de usar, os requisitos colaborativos, a pessoa pode contribuir, o usuário pode dar informações que contribuam com esse site, essa é a questão. Imagens e organização de conteúdos, ela vem questionar, os sites tem bastante imagem, é um site atraente, os conteúdos são organizados de forma que possam ser bem acessíveis. Bem, os resultados da pesquisa, eles foram feitos através de textos e tabelas. Aqui a gente tem a primeira tabela, que é uma tabela que vem falar da identidade. É perceptível que nessa parte verde são que é positivo. Então, em todos, o nome do site aparece, o propósito do website também é visto amplamente em todos os sites. Já na questão de autoridade, diminui um pouco a proporção, porque apenas 80% foi satisfatório, 20% não colocou quem eram os autores, não colocou formação. Data de criação, em nenhum dos websites que ela pesquisou, ela encontrou a data de criação. E última atualização é mínimo, como vocês podem observar, 7%. Estrutura do site, navegação e interface foi satisfatório, isso é a quesito usabilidade. A rapidez do acesso também foi satisfatória, em todos ela percebeu a rapidez do acesso devido às áreas de links, homepages. O nível de interatividade também deixou a desejar, porque nenhum chegou ao nível 5. O nível 5 seria exatamente a questão de haver fóruns, possibilidades de colaboração com o site, uma interatividade maior do usuário e do idealizador dos sites. Bem, a questão da informação é uma das mais interessantes, porque o website é feito para isso, para nos trazer informações. E ele falhou justamente na questão de sugestão de atividades, notícias e eventos que venham a acontecer, legislação. Nem metade dos websites trouxeram legislação, sugestões de filmes, links. Já na questão de fontes, parágrafo, foi bem apresentado. Aqui são exemplos que a gente vai estar passando para vocês de um texto muito cheio, ele não é atraente para o usuário, é um exemplo aqui para vocês. Há um requisito colaborativos, como vocês podem ver, fórum, colaboração e condutas éticas tiveram uma investigação, resultados negativos, porque quase nenhum site tinha essa questão. E apresentando o website educacional para contribuir para a formação de professores que atuam no contexto de hospitalização escolarizada. Como ela disse que era um dos objetivos dela, ela criou um website de educação hospitalizada e aí vocês vão ver várias imagens em que ela vai apontando nessas partes grifadas de vermelho o que ela viu que não tinha nos outros sites, como legislação, a questão da autoridade, e ela investiu bastante na questão colaborativa, que ela considera uma das mais importantes, usando redes sociais como o Twitter, o blog e a própria site de pesquisa Wikipédia. E, como conclusão, ela também deu links, deu informações de eventos, deu algumas definições da pedagogia hospitalar, e ela concluiu que sim, os websites, as questões de internet contribuem para o professor, mas não pode ser apenas esse instrumento. O professor tem que continuar sendo mediador, tem que continuar sendo um pesquisador e é muito, muito relevante. E ela recomenda que essa pesquisa foi apenas uma amostra do que pode vir a ser um estudo mais amplo e recomenda que, principalmente nas questões colaborativas, continuem-se pesquisas e criação de websites que venham contribuir mais. Então, mais detalhes dessa dissertação que a gente estudou, a gente vai estar falando na nossa aula presencial na próxima semana.